Fala, investidores, como vocês estão? Vocês estão bonzinho? Neste fechamento vamos falar sobre fundos imobiliários. Vou trazer aqui para vocês o HGLG11 porque foi sugestão dos comentários que vocês me deixaram. E o comentário foi de quem? Foi do Marcão. Marcão colocou assim, ó. Bom dia, Silão. Meu irmão, fala sobre o HGLG, tô querendo comprar um pouco. E depois tivemos comentários do Alexandre, que comprou ontem, esse cai mais cai pouco, realmente. E também temos o Dirceu, ele colocou que dia 20 teremos rebalanceamento do fundo gringo que tem o HGLG11. Se eles venderem o fundo despenca, será mesmo? Será mesmo que acontece isso na prática? Realmente, pessoal, o Dirceu ele tem ali razão no que ele está dizendo, tá? Então, realmente, se tiver esse rebalanceamento por N motivos, N fatores, aí o fundo HGLG pode dar oportunidade. Mas esse fundo é um fundo que vem desde 2011 em alta, né? Então, se esperamos aí, esperávamos também uma oportunidade, uma promoção, podemos ver que desde 2011 ele acumula uma rentabilidade de 500%. Para você que investiu aqui praticamente em 2011, você teria 472% de retorno no fundo aqui HGLG. Em comparação com o nosso atacante da nossa bolsa de valores, das nossas ações, o Banco do Brasil, desde 2011, trouxe 184%. Então, o Banco do Brasil ainda teve um retorno superior, mas muito próximo do HGLG11. Vamos falar do HGLG11, vamos falar um pouco sobre isso, um pouco sobre essa sugestão do Marcão, para entender se está no bom momento de pegarmos este fundo imobiliário. Temos aqui alguns pontos. A sua cotação hoje é R$ 150 praticamente por cota, tá? E paga 8% ao ano. Neste cenário, então ele é um fundo imobiliário logístico e temos um preço-valor patrimonial de 0,96. A sua liquidez é de quase 10 milhões de reais, então tem bastante liquidez aqui neste fundo, tá? Olhando para o seu gráfico, podemos ver que ele faz um topo e está renovando fundos aqui embaixo. Então, será que teremos no dia 20 promoção? Pode ser que temos, mas não temos certeza se vamos ter a venda, tá? Porque quando olhamos para a composição do que o FTSE tem, que esse é um índice internacional, tá? Aqui o Russell, a gente tem aqui a participação, a posição do fundo imobiliário, Pátria, Logística, Fundo de Investimento Imobiliário, FI. E aqui no país, que é o Brasil, né? Então não temos certeza, não podemos saber sobre isso, só vamos entender se ele cair. Então por isso é importante você ficar de olho no fundo e você olhar para o gráfico e você colocar as suas ordens. Então se o fundo ele saiu, fez o primeiro aqui em 147, o outro 143, será que não busca essa região do 137? Esse fundo aqui é um fundo que não cai, pessoal. Então tem que ligar o alerta, liga o radar, tá? Silão, por quê? Por que esse fundo não cai? É um fundo aí exclusivo? É um fundo que tem algum toque especial? Um toque de mida? Alguma coisa assim? Pessoal, olhando para a sua carteira, para a qualidade e também para a sua dívida, você vê que é algo bem gerido. Então, pessoal, se tem algo de qualidade, o fundo HGLG11, ele mostra isso desde o seu início até o presente momento. Vamos pegar alguma visão aqui, vamos falar um pouquinho, porque como foi sugestão do Marcão, Marcão sempre assíduo, a gente fala um pouco sobre o HGLG 11 que está nesse momento beirando 150. Então, ó, temos aqui a cota do valor do mercado, né, na época era 152, então já temos um desconto praticamente de R$ 3, né? E a cota patrimonial 156, negociando hoje abaixo da cota patrimonial. Ele vale aqui praticamente 5,1 bilhões e tem aqui praticamente 490 mil cotistas. O rendimento último que ele trouxe foi 1,10 por cota, tá? Então o dividend yield dele fica na casa de quase 9%. E aí temos que analisar o fundo imobiliário, entender se a alavancagem é boa, se temos aí uma boa alavancagem ou não. Temos 12% aqui de índice de alavancagem, a gente precisa conferir a sua dívida, vamos ver isso. Vacância física e financeira negociando em 5%, vamos entender aí. Aí temos o comentário do gestor, aí ele explica dentro dessa carta o que aconteceu com o fundo, né? O porquê aumentou a cota, porquê distribuiu. Depois a gente fala sobre isso em um momento oportuno. Temos aqui, ó,
O seu resultado de novembro e de outubro, tivemos aqui uma queda na receita de locação, e olhando para isso, o total de receita saiu de 59 milhões para 49 milhões, tá? E gerando um resultado que antes 50 para 41, então tivemos uma movimentação aqui específica. A sua receita aqui podemos ver 39 milhões, e aí a vacância chegando aí praticamente a 2 milhões de reais. Aí tivemos um desconto, antecipação de atrasos e multas e juros, e aí deu de receita 28 milhões, como podemos ver. Então tivemos aqui, ó, já podemos identificar que de um mês para o outro tivemos, ó, atrasos, multas e juros. Tivemos 8 milhões aqui nesta linha do balanço, tá? Então, onde impactou aqui o fundo. Olhando para quanto ele está distribuindo e quanto ele tem ali posicionado, o saldo acumulado, podemos ver que ele distribuiu em outubro e novembro 1,10 e ele estava com 93 centavos acumulado e foi para R$ 1,05. Então, mesmo com uma receita menor, ele consegue gerar resultado e acumular de mês após mês. Então, ó, agosto, 39 centavos, depois foi para 53, 93, 1,05. O que quer dizer isso? Quer dizer que em algum momento esse fundo também ele pode trazer uma distribuição ou pagamento de sua dívida, tá? Então, de olho nisso. A regra de fundos imobiliários é semestral. Cada 6 meses precisa fechar ali e entregar 95% para o cotista. Aqui o quanto ele fez em receitas, tá? Quanto que sobrou. Podemos ver aqui, temos a sua rentabilidade desde aqui do início, né? Podemos ver aqui que ele tem uma rentabilidade de 500%, contra a renda fixa, 200%, aqui o CDI bruto, tá? E o IFIX, 241, ele rendeu 2 vezes o benchmark dele, então é um fundo imobiliário bem interessante, tá? Tivemos aqui a sua liquidez e o número aqui de cotista, podemos ver que o número de cotistas está diminuindo, mas Silão, do 491, 492 mil foi para 490, o que aconteceu? Neste momento, pessoal, acontece que o pessoal não segura essa queda de fundos imobiliários, porque entende que, vou comprar fundo imobiliário, mas eu vou ficar tradando, comprar aqui por 150, vou vender por 151, vou pagar 20% de imposto. Então, começou a cair, eu vou para renda fixa também, tá? E não vê a oportunidade que qualidade, fundo imobiliário interessante, bons imóveis e aumentando e gerando receitas todos os meses, mesmo com default, como podemos ver lá no seu balanço. Então, sempre de olho aqui nas oportunidades. Temos aqui, pessoal, que detalhamento de aquisições, parcelas a receber, os ativos do fundo, a sua distribuição, ele então está aqui em Minas, Goiás, São Paulo, aqui, então de olho Rio de Janeiro, tá? Então aqui temos os seus ativos, então aqui o ativo imobiliário HGL São José dos Campos, depois aqui o Ribeirão Preto, entre outros, ó, representando aqui do patrimônio, tá? Olhando aqui para a evolução da sua vacância, e quanto menor a vacância é melhor porque temos mais receita, podemos ver que a sua vacância está diminuindo de 8, 9% que estava em março de 2024, hoje já está nas mínimas de quase 5%. Os seus contratos, a maioria são aqui, mais 50% são para 2028 e superiormente, 2028, 2029, 2030, tá? E podemos ver a revisional trazendo aqui em 2024 uma revisional maior. Então podemos ver que 2024 trouxe a revisional, trouxe mais receita, 2025 vai trazer 16% de todos os contratos, como podemos ver aqui. Então o 2024 foi o divisor de águas para manter um bom contrato. O mês do reajuste, podemos ver que está bem diversificado, em janeiro é um mês que temos 22% dos reajustes e é inflação, tá? Então quanto maior a inflação, a gente tem aí o rendimento também aumentando, tá? E aí podemos ver, ó, a tipologia dos contratos. Se fosse 68% atípico, a HGLG já estaria aí praticamente R$ 200, né? Então 68% que ele é típico, tá? Podemos ver. E a classificação podemos ver que é AAA, tá? AAA 25% e um risco aí para locatários de 5% no risco C, da tipologia das receitas, tá? Olhando para isso, olhando aqui agora, chegou no momento que eu falei no início. Pessoal, olhem para a alavancagem do fundo, porque em um certo momento, se o juro sobe muito e ele está posicionado sua dívida em Selic, vai diminuir o rendimento, a cota vai cair. Esses dias eu fiz aí um vídeo sobre o Rura, e aí eu falei sobre o agro, né? Falei, pessoal, toma cuidado, por quê? Porque, ó, uma análise que ninguém fala para vocês aqui. Quando
devedor daquele CRI, ele precisa pagar, tem uma taxa indexada. E nisso, se é Selic, se é CDI, podemos ver que o custo ficou maior. Então, será que neste momento, na análise macro, o preço da soja, o preço do que ele está plantando, tudo que ele está fazendo, que ele projetou na cabeça dele, será que ele vai conseguir ter um ganho e pagar esse CRI e o fundo repassar para os investidores? Por isso que fundo imobiliário agro é um pouquinho mais arriscado, tá? Por causa disso, porque envolve a incerteza do cara que pegou o dinheiro, envolve a incerteza do fundo fazer um bom negócio e não estar alavancado e distribuir para você. Então, tem muita incerteza em fundo imobiliário agro, tá? Então, olhando para o saldo devedor, e aqui eu quero mostrar uma informação muito importante para vocês que gostam de fundo imobiliário, que a gente tem aqui, ó, 2024, 25, podemos ver a alavancagem depois diminuindo, quer dizer que ele vai usar aqui e pagar a sua dívida, tá? Como podemos ver. E aqui podemos ver, ó, o gráfico da amortização. Então, ó, 2025, 26, 27, 28, 29 e o pico em 2030. Então, ele vai amortizar bem aqui até 2030 para depois diminuir. Então pode ser que ande, tinha uma pequena variação de positiva para dividendos maiores nos próximos anos, mas depois teremos aí todo o reajuste e também a diferença desses pagamentos entrando também na conta dos cotista. Agora você olha para esses CRIs aqui, para essas dívidas, tá? E esses eventos. O saldo devedor aqui, temos um aqui de 25 milhões, 105 milhões, aqui um de 300 milhões. A taxa é uma taxa boa, porque ó, IPCA vai fechar na meta de quanto? De 5? Mais 5, então 10%. Se fosse Selic mais 5, Selic mais 6, Selic mais 10, aí seria muito ruim. E aí, isso é a alavancagem, tá? Então, tá com uma dívida também boa do HGLG11, tá bom? Então, pessoal, falamos do HGLG, falamos da oportunidade. Se você é Marcão, se você é Disseu, aí também tá de olho nele. É o que eu falei, não tem como a gente saber quando este índice aqui vai vender, vai comprar, não tem como saber. Ele vai fazer a análise que a gente faz todos os dias. Quando você vai investir na bolsa, você vai e faz a sua análise. Você, será que eu vou pegar o Banco do Brasil ou será que eu vou pegar o Itaú? Será que eu vou pegar o HGLG ou será que eu vou pegar o XPLG11? Qual desses dois eu vou pegar? Então eles fazem a mesma coisa. E aí às vezes eles rebalanciam. Onde você precisa ter caixa para você aproveitar as oportunidades. Então é isso, família. Falamos do HGLG, já vai deixando qual que é o próximo fundo imobiliário para trazermos aqui. Ficar de olho sempre nas oportunidades, tá? Então, meus agradecimentos a todos. Fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.